Prepare-se para mergulhar em um mundo rodeado em mistérios. Imagine um estilo de vida quase desconhecido. Criaturas que já não existem. Pessoas que viviam centenas de anos e gigantes que caminhavam sobre a Terra. Estamos falando da enigmática Era Pré-Diluviana, uma época que desperta a curiosidade de muitos. É isso que vamos explorar e descobrir neste vídeo. Um personagem central nas histórias bíblicas, Noé é um exemplo notável de fidelidade em meio a um mundo caótico. Durante a misteriosa Era Pré-Diluviana, um estilo de vida tanto quanto desconhecido prevaleceu. A Bíblia registra o período antes do dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nessa era, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. A vida das pessoas era marcada por seus feitos e também por suas transgressões, culminando no grande dilúvio. A primeira família antes do dilúvio foi a de Adão. Expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. O primeiro filho, Caim, também foi o primeiro assassino, matando covardemente seu irmão Abel. Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade para o seu filho, Enoque. Essa é a primeira cidade mencionada na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Diferente do que teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura explica que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora haja um desenvolvimento intelectual e tecnológico, não houve um processo evolutivo da espécie. Isso é evidente nos relatos bíblicos do período antediluviano. Caim, por exemplo, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade, e seus descendentes criaram grandes invenções. Por exemplo, Tubal-Caim, descendente de Caim, é mencionado como o primeiro a forjar todos os instrumentos cortantes de cobre e ferro, conforme descrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Com Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana desenvolveu habilidades como habitar em tendas, criar gado, tocar instrumentos musicais e forjar ferramentas de cobre e ferro. Além disso, é possível que essas invenções tenham promovido um grande avanço tecnológico e artístico para a época. Durante o tempo de Noé, a capacidade e recursos necessários para construir uma grande arca já estavam presentes. A Bíblia nos conta que Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, mostrando que o conhecimento e os recursos tecnológicos eram avançados para a época. Isso está relatado em Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 16. Uma pergunta frequente é sobre a duração do período pré-diluviano. A Bíblia não fornece uma resposta exata, mas muitos estudiosos acreditam que foi um período longo. Tentativas de datar esse período foram infrutíferas, com o único registro sendo a genealogia em Gênesis capítulo 5. Esta genealogia menciona pessoas como Matusalém, que viveu 969 anos, o que destaca a longevidade das pessoas antes do dilúvio. A longevidade das pessoas antes do dilúvio, vivendo centenas de anos, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento tecnológico e na transmissão de conhecimento. A interpretação mais aceita é que as pessoas realmente viveram esses longos períodos. Por exemplo, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 6. O período antes do dilúvio também foi marcado pelo pecado. O estilo de vida pecaminoso de Caim se espalhou rapidamente. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro polígamo e duplo homicida, como mencionado em Gênesis capítulo 4, versículos 18 a 24. Além disso, a maldade e a corrupção tornaram-se tão generalizadas que Deus se arrependeu de ter criado o homem, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Em Gênesis capítulo 6, é dito que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Embora alguns interpretem como uma união entre seres espirituais e humanos, a maioria dos estudiosos acredita que se tratou da degeneração promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com ímpias. Dessa união surgiram os Nefilins,
famosos homens valentes da antiguidade, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Noé, no entanto, destacou-se por sua fidelidade a Deus. Abel foi o primeiro mártir e exemplo de fé, e Enoque teve uma proximidade tão grande com Deus que foi transladado. Noé, nos anos finais do período antediluviano, foi a exceção ao se manter temente ao Senhor. Sua família foi a única poupada quando Deus decidiu destruir a terra devido à depravação. No Novo Testamento, Pedro descreve o fim do mundo antediluviano como coberto pelas águas do dilúvio. Os eventos daquela época servem de alerta para nós hoje. Jesus Cristo disse que nos últimos dias o estilo de vida pré-diluviano se repetirá e as pessoas serão pegas de surpresa pelo juízo de Deus, assim como os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Comente o que você pensa sobre o mundo pré-diluviano e inscreva-se no canal se gostou deste vídeo.